Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou Jorge Schiavo, você está no canal Filosofia e nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês quais são os tipos de financiamentos imobiliários que você pode escolher para adquirir o seu imóvel através do programa Habite Seguro. Então vamos para a tela do computador que eu vou usar alguns slides que vão nos auxiliar nessa apresentação. Muito bem, vamos lá então. Você deve estar se perguntando, tipos de financiamento imobiliário do programa Habite Seguro, mas o Habite Seguro por si só já não é um tipo de financiamento imobiliário? E a resposta é não. O Habite Seguro ele tem duas coisas que você precisa entender. A primeira é o agente operador e a segunda é o agente financeiro. O que é o agente operador? O agente operador é a Caixa Econômica Federal. É ela que foi escolhida pelo governo para operar o programa. Mas o agente financeiro pode ser qualquer banco, inclusive a Caixa Econômica Federal. E dessa forma, sendo qualquer banco, os bancos podem oferecer o empréstimo, o financiamento habitacional de acordo com as linhas de créditos que eles já oferecem ou que poderão passar a oferecer no futuro. E assim como já havia acesso a essas linhas de crédito, não só através da Caixa, mas como através de qualquer banco, isso continua acontecendo mesmo após o Habite Seguro. O que você vai conseguir através do Habite Seguro é principalmente a subvenção de R$ 12.000 para pagar o financiamento, para pagar parte da entrada, e os R$ 2.100 para ajudar com os custos, com as taxas lá de contratação. É isso que sai do caixa do Ministério da Justiça. É isso que o programa Habite Seguro vai oferecer de principal aí para as forças de segurança. As demais nuances de um financiamento imobiliário permanecem a critério do agente financeiro, ou seja, o banco que você escolher para realizar o seu financiamento habitacional. Mas é claro que a Caixa Econômica ela tem atualmente talvez as melhores taxas para você adquirir o seu imóvel por qualquer que seja o programa aí e também pelo Habite Seguro. Você pode procurar também os correspondentes e por aí vai. Mas policial, a decisão tem que ser sua, tá? O vendedor tem as metas dele e você pode ser o senhor das suas escolhas. Por que eu estou falando isso? Porque diante dessa decisão de compra de um imóvel, pode ser que você queira escutar tudo aquilo que o vendedor quer te dizer e acredite em tudo cegamente. Mas não, você precisa escutar e você precisa contribuir. Como que você vai contribuir? Com o seu estudo, o seu raciocínio. Você vai ter que ir atrás das informações e avaliar qual que é a melhor para você, segundo o seu entendimento, apoiado também no entendimento daquele que está ali te ajudando, que também tem alguns interesses que nem sempre serão 100% iguais os seus. Você não precisa delegar para ele como se você fosse um desentendido, como que é aquela palavra? Um leigo completo no assunto, porque você tem informações à sua disposição e a partir do momento que você olha um pouco para essas informações, você pode se tornar o senhor da sua escolha de comprar a sua casa da melhor forma disponível no mercado, tá? E através desse vídeo aqui, você vai economizar muito tempo na coleta dessas informações, na reunião dessas informações sobre financiamento habitacional. Claro, você não tem obrigação, você não nasceu sabendo como é que se faz o financiamento habitacional. Talvez você tenha ouvido, vez ou outra, alguma coisa sobre esse assunto,
mas você não tem nenhuma obrigação de saber tudo, né? E nem porque você vai comprar casa agora você tem que ser um especialista em financiamento, mas algumas informações básicas você pode acessar e elas estão disponíveis, só que elas estão embaralhadas por aí. E nesse vídeo aqui nós vamos te ajudar a compilar elas todas e economizar assim muito tempo e também consequentemente muito dinheiro, porque com essas informações você vai sim fazer a sua escolha da melhor forma possível, economizando tempo e dinheiro. Então esse vídeo vai esclarecer tudo que você precisa saber sobre esse assunto de financiamento imobiliário, que agora é uma verdade que você vai precisar entender um pouco, porque o Habite Seguro não resolveu essa questão. Ele só trouxe para você a subvenção e algumas possibilidades, mas o financiamento vai ter que ser algo que você vai ter que entender para escolher o melhor para a sua situação. E eu quero dizer que um primeiro ponto é que casa é um patrimônio significativo, né? Ela custa caro, é um valor elevado. E diante disso, a escolha ela fica mais delicada, mais complicada, né? São mais variáveis. Você não vai sair comprando sem pensar direito no que pode acontecer, no que está nas entrelinhas, porque é muito dinheiro e muito tempo envolvido, tá? E esse pode ser um dos momentos mais importantes da sua vida. E se você tomar uma decisão impensada, isso pode te gerar um prejuízo, aí, um entrave por muito tempo, te gerar um grande incômodo, tá? E antes de entrar aqui no conteúdo, então, quero te agradecer por estar com a gente até agora, por estar dando a sua atenção aqui, confiando nesse trabalho e te pedir que, em contrapartida, você possa fazer aí a sua parte, né? De repente, se você gostou do conteúdo, clica lá em curtir, compartilha aí com quem está precisando, também entender um pouco melhor sobre esse assunto. E se inscreva também no canal, porque isso vai ser muito importante para você receber mais assuntos com mais nuances sobre crédito imobiliário aqui nessa situação do Habite Seguro. E o primeiro segredo que eu quero te contar é que todo financiamento possui taxas variáveis. Não vai ter nenhuma linha de crédito que vai ser uma taxa fixa, só ela e pronto, você simplesmente tem essa previsibilidade e acabou. Não. E toda simulação é só simulação mesmo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente acha que a simulação que sai quando a gente vai fazer o financiamento é aquilo que vai ser por 30 anos, 35 anos. E não, aquilo vai mudar ao longo do tempo. Então, não é sobre você, é sobre o cenário atual. Tá? Então, se o cenário atual ele permanecesse o mesmo durante 35 anos, aí a simulação ela seria válida, continuamente válida por todo aquele tempo, mas o cenário ele vai mudando conforme a economia sofre altos e baixos, tá? A sua renda pode não mudar, você pode não mudar, mas o cenário ele invariavelmente ele muda. E aí a sua simulação ela serve de norte, mas ela facilmente terá mudanças, tá? E esse é o primeiro segredo que muitas pessoas não se atentam e acabam achando que aquilo que sai na simulação vai ser aquilo mesmo e tá tudo bem, tranquilo, encaixou no meu orçamento e acabou. Não, tem algumas coisas que precisam ser observadas porque essas taxas oscilam muito e não tem como você prever o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos com uma assertividade tão grande quanto você gostaria. Mas existe uma taxa mais estável, sim, tá? Ela também oscila, como eu disse, todo financiamento ele vai ser variável, mas essa taxa ela é menos oscilante do que as demais e você pode ficar tranquilo que eu vou mostrar qual é essa taxa e você vai entender, assim como você vai olhar para outras taxas. E ao olhar essas diversas opções, eu te garanto que ao término desse vídeo você não vai ficar em cima do muro. Ah, agora eu vi que tem um monte de opção, mas eu não sei qual escolher, eu estou em cima do muro. Não, porque nós vamos avaliar tecnicamente, nós vamos te entregar a informação sobre qual taxa seria a mais vantajosa para você.
E eu posso errar nessa análise, de tal forma que, se você identificar algum equívoco meu, você pode usar os comentários para nos ajudar, e você pode colocar ali a sua opinião, mostrar ali aonde você acha que está o nosso equívoco, e nos ajudar e ajudar todo mundo para quem chegar esse material. Então, entre as opções de financiamento imobiliário que você vai encontrar, eu quero começar dizendo sobre a que é uma taxa fixa atrelada ao IPCA. O que é o IPCA? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é nada mais nada menos do que a inflação. Então, se você faz um financiamento IPCA, quer dizer que você vai pagar uma taxa fixa mais a taxa que tiver a inflação naquele mês. Tá? Não sei se você tem acompanhado aí, mas no momento que eu gravo esse vídeo, nós temos assistido aí preços aumentando no supermercado, combustível, aluguel, tudo isso aí compõe a inflação. Isso tudo está muito alto, e não à toa, a inflação no momento está muito alta. Quem tem financiamento imobiliário nesse momento atrelado ao IPCA está pagando uma mensalidade, uma parcela mais cara, porque a inflação ela está muito alta, tá? Isso pode acontecer da inflação ficar mais alta ainda, mas também pode acontecer dela abaixar, dela ser mais reduzida aí com algumas manobras que o governo pode vir a fazer no país. E aí quem tem um financiamento imobiliário atrelado ao IPCA comece a pagar mais barato. Mas é uma variação que é bastante significativa. A inflação ela sofre muito ao longo do tempo esses altos e baixos. E é uma das linhas de crédito menos atraentes no momento, tá? O financiamento imobiliário atrelado ao IPCA. E a que foi muito falada agora há poucos meses atrás, a partir da gravação deste vídeo, é esta linha que compõe crédito imobiliário com taxa fixa mais poupança, mais a remuneração da poupança. E o que é isso? Né? É uma taxa fixa, assim como a do IPCA, só que adicionalmente existe a taxa da poupança, que é uma taxa que tem a ver com um outro termo, que é o termo taxa Selic. Tá? A taxa Selic é uma taxa que é utilizada na economia do país para controlar as compras do pessoal, aí os empréstimos, os financiamentos. A Selic é uma das principais taxas da economia hoje em dia e ela também sofre uma oscilação. A questão é que a poupança ela rende 70% da Selic quando a Selic está abaixo de 7,5% ao ano. Quando ela está acima de 7,5% ao ano, a poupança ela rende uma taxa fixa, né? Ela fica em 6,17% ao ano. Então nós temos aqui uma taxa que ela é variável, tá? Um financiamento que ele é variável, mas ele possui um teto. E essa talvez seja a principal característica que você precisa entender, a principal vantagem dos financiamentos atrelados à poupança, que é o teto. É só você olhar a taxa fixa e saber que essa taxa somada a 6,17% ao ano, essa taxa ela não vai passar disso. Então esse teto ele permite com que você tenha uma previsibilidade maior. Bom, o máximo que pode acontecer é isso daqui. Então, embora não seja tão baixo, mas também não vai ser sempre que vai atingir esse teto e daqui também não vai passar. Diferente do IPCA, que ele não tem teto nenhum, ele pode ficar mais baixo do que a poupança em alguns momentos, mas também ele pode extrapolar e ficar muito alto, já que ele não tem esse limite da mesma forma que tem a poupança.
Então você vai me perguntar, essa é a melhor taxa então? Bom, é aqui que eu vou te mostrar que nós ainda temos mais uma opção que talvez seja a mais vantajosa, tá? Mas antes de falar sobre ela, eu quero reforçar o pedido aí, não sei se você já fez, mas você precisa dar o like nesse vídeo aqui, porque senão ele não vai, o YouTube não vai entregar esse vídeo para mais ninguém, e aí, cara, a conta não fecha, tá? Então, até aqui, espero que você tenha acompanhado, e vamos à próxima taxa de financiamento imobiliário, que é a taxa fixa mais TR, tá? A taxa fixa não muda, como já foi falado, mas ela é somada a TR. TR significa, é uma sigla para taxa referencial. E essa taxa é uma outra taxa da economia brasileira, que ela está praticamente zerada, tá? Ela esteve zerada por muito tempo aí, algum tempo atrás, e hoje ela está praticamente zerada, 0,0123 agora que começou a dar uma mexidinha, porque ela tem um pouco, ela sofre um pouco influência da inflação. Mas se você pegar historicamente, a TR, ela oscilou pouquíssimo, além de já fazer tempo que ela está zerada, está praticamente zerada, o que ela saiu do zero, ela oscilou pouco, coisa de 2%, talvez 3%, alguma coisa assim, mas somente em momentos em que a inflação atingiu picos muito elevados, como lá entre 2014 e 2015. Então, via de regra, a TR ela é uma taxa quase que nula, porém, o financiamento que é atrelado a ela já tem uma taxa fixa que garante para o banco uma remuneração razoável, né? Então, por exemplo, a Caixa ela pratica uma taxa de 6,5% ao ano mais TR. Isso significa que se a TR ficar zerada, o seu financiamento vai ser um financiamento com uma taxa de 6,5%. Se você pega um outro financiamento mais com a taxa fixa menor, a taxa variável ela oscila mais. A atrelada TR, a taxa fixa é de 6,5, mas a TR ela oscila menos e ela é via de regra bem baixa. Então talvez seja o tipo de financiamento aí mais interessante no momento, tá? E agora que já vem a nossa conclusão, portanto, né? Você percebeu que todas as opções elas envolvem algum risco, né? O IPCA aí pode variar muito, a poupança vai e volta, nenhuma delas ela fica parado ali, não tem risco nenhum. E a TR também não, a TR ela tem uma taxa fixa um pouco mais alta, embora ela oscile menos, mas ela pode sim oscilar, embora pouco, mas também é o grau de risco dela, tá? Mas, no fim das contas, no longo prazo, entra em cena a chamada média, porque, de repente, qualquer uma dessas taxas que você escolher, se você fizesse alguma coisa que durasse 1 ano, 2 anos, talvez teria uma que seria melhor que a outra. Mas num financiamento que vai durar 35 anos, no final das contas, se você somar tudo, né, e dividir pelo número de parcelas que você pagou, você vai ter uma média que vai ser igual entre as 3 opções. Na média, você vai ter gastado o mesmo tanto de juros. Você vai encontrar simulações aí que dizem, olha, se fosse por essa opção teria sido tantos por cento mais caro, mas no final das contas, isso não é tão relevante porque vai ficar ali na média, tá? E o que vai determinar a sua escolha é o que for melhor no começo do financiamento. Ou seja, você vai sentar lá no banco, vai tomar um cafezinho lá com o vendedor, com o correspondente, vai estar no ar-condicionado e talvez uma dessas 3 opções, a primeira mensalidade vai ser tão alta, porque a taxa está tão alta, que não vai caber naqueles 30% que você pode ter de comprometimento de renda, vai extrapolar. E aí a situação vai decidir por você. E na primeira mensalidade vai dar esse tanto aqui por essa opção. Então para você não dá, porque deu mais 30%. A que cabe nos seus 30% é essa opção X aqui. E aí pode ser que seja, no momento que você for, não for hoje, né? Seja o IPCA que vai caber,
e ou seja a poupança que vai caber, ou seja o TR que vai caber. Vamos supor que seja o IPCA. O que vai acontecer? Você vai falar, o IPCA coube, atrelada à poupança não coube, porque a taxa fixa é muito alta, a poupança está alta, acabou não cabendo, e o IPCA está barato, e a taxa que é fixa com o IPCA está barata também, então essa cabe na primeira mensalidade. Só que lá na frente, depois que o banco já te vendeu o financiamento, vai extrapolar esses 30%. Porém, você já está lá dentro. E aí você não... O banco já te vendeu, já acabou aquela situação da obrigação dele te falar que você não pode entrar naquilo, tá? E aí você vai ter que ficar com o seu financiamento, sua parcela vai ser muito gorda, não vai caber de fato no seu orçamento, porque 30% não é à toa que essa regra existe, é porque se você compromete mais do que isso, dá problemas mesmo, você tem que pagar energia, tem que pagar água, tem que pagar um monte de coisa, e se você tem mais de 30% comprometido, acaba que não sobra nada, e aí você vai ter algum problema possivelmente. E é por isso que os financiamentos têm que ser muito bem pensados, se ao longo do tempo você vai conseguir dar conta também de pagar. Então eu quero trazer aqui um ranking para você daquilo que na avaliação técnica ficou talvez o melhor. E aí em terceiro lugar vem o financiamento atrelado ao IPCA, porque o IPCA ele varia muito, tá? Então como ele pode extrapolar realmente, eu acho que convém deixar ele em terceiro lugar, porque é realmente o mais arriscado e o mais que pode ficar mais caro em algum momento. E aí, em segundo lugar, nós temos o financiamento atrelado à poupança. Porque a poupança ela traz esse teto que proporciona uma maior previsibilidade no seu orçamento aí para a aquisição da sua casa própria. E no primeiro lugar, o financiamento imobiliário com uma taxa fixa atrelada à TR, que está zerada. Então você pode ver aí no banco de sua preferência, se for a Caixa, se eu não me engano, está em 6,5% ao ano, mais a TR. Então seria o melhor financiamento. Se você conseguir a subvenção do Habite Seguro, tá, e conseguir encaixar nesse financiamento aqui, atrelado à TR, tecnicamente é o que vai te proporcionar uma estabilidade maior nas suas parcelas ao longo do tempo. Espero ter te entregado aquilo que você procurava quando você clicou para assistir esse vídeo aqui, tá? E revisando, então são 3 modalidades, né? IPCA, poupança ou TR. Todas possuem vantagens e desvantagens, mas talvez a melhor delas seja atrelada à TR. A segunda melhor atrelada à poupança, que é a mais divulgada, porque recentemente a poupança estava com uma taxa bem baixa, porém agora ela subiu um pouco, né? E está chegando aí nos 10%, 10,5% ao ano, um financiamento imobiliário atrelado à poupança. E em terceiro lugar, o IPCA, tendo em vista que a inflação atualmente ela está bem alta. E você, já fez a sua escolha aí? Já olhou uma casa que você está interessado, está querendo fazer alguma aquisição imobiliária aí? Deixa aqui para nós nos comentários, nos conta sobre a sua jornada, aquilo que você tem percebido, quais as conclusões que você tem chegado, porque nós também queremos compartilhar dessa trilha que todos estão aí passando e precisando entender um pouco melhor. Bom, galera, era isso. Foi muito bom, foi milhão ter a sua atenção e até a nossa próxima publicação. Não se esqueça de deixar o like, curtir, né, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Até a próxima.